Flamengo toma uma decisão. Não agradou a muitos, mas logo em seguida explicou. E eu concordo com o que o Flamengo fez, a decisão tomada pelo Clube de Regatas do Flamengo. Vou falar já já no vídeo. Gestão anterior deixa um déficit alto no Flamengo. Eu trouxe nos vídeos anteriores que hoje BAP faria uma reunião para explicar a situação financeira. E é disso que vamos falar. José Boto soltou o assunto e preocupa a torcida rubro-negra. É para ficar sem dormir? É realmente de preocupar? Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação. Bom, foi feita uma nova pesquisa sobre a questão da torcida no futebol brasileiro. E o Flamengo se mantém ainda no topo. E aí continuamos a escutar a mídia paulista. É terceirizada, que eu não sei mais o que. Isso aí dane-se a eles. O que importa é que mais uma pesquisa mostrou no Brasil, 24,8% da população brasileira torce para o Clube de Regatas do Flamengo. Ou chora ou surta. Esta é a grande verdade. Ou chora ou surta. Isso mesmo. O Flamengo ainda continua sendo a maior torcida do futebol brasileiro. Algo em torno aí de 4,2% de diferença para o segundo colocado, que é o Corinthians. Isso mesmo. Flamengo, mudando de assunto, o Flamengo encerra hoje a preparação para o início do Campeonato Brasileiro, pois os jogadores terão folga amanhã, sábado e domingo, reapresentando aí na segunda-feira. Isso mesmo. O Flamengo vê isso porque, dando início ao Campeonato Brasileiro, vai ser puxado e é praticamente aí sem folga. E os jogadores merecem e precisam dessa folga. Bom, vamos mudar de assunto? José Boto, em entrevista, falou que Filipe Luiz vem recebendo sondagens aí de clubes europeus. E isso pegou a torcida de surpresa. Ou será? Pegou mesmo? Todo mundo já sabia que isso ia acontecer. O treinador só tem uma derrota no Flamengo. 28 partidas. Uma derrota, 4 títulos. É o técnico no futebol hoje que está invicto. E com um detalhe, jogando um bom futebol. O Flamengo precisa acertar uma peça aqui, um jeito ali e outro colar, mas é o que está acontecendo. Não tem jeito. Então, não adianta surtarem. Não adianta surtarem. Eu estava vendo aqui no YouTube as informações, a gente questiona, a gente vê essas situações dos clubes rivais e tudo mais. Eu não vou dar nem ibope, não vou nem falar, mas o nome do cidadão. Falando aí num canal aqui do YouTube que já ligou para o BAP, mandando o BAP demitir o Filipe Luiz porque ele falta com respeito nas comemorações, na beira, nos gols e nas comemorações. Mas em contrapartida, se o presidente lá do clube dele quisesse contratar, seria bem-vindo. Então assim, os próprios adversários querem porque querem Filipe Luiz no comando do seu time. O treinador
tem 6 meses. 6 meses. E há quem diga aí que se Dorival Júnior não começar a fazer essa seleção ou jogar, a CBF pode vir para cima do Flamengo. Bom, já que falamos sobre CBF, vamos falar sobre um assunto aí. Teve uma reunião entre Libra e LFU e tudo mais, e na Libra o Flamengo foi o único clube que não assinou o manifesto de repúdio contra o presidente da Conmebol. E aí todo mundo saiu esculachando, batendo de frente, detonando e tudo mais. O Flamengo soltou o comunicado explicando o porquê de não ter assinado o manifesto. E eu trouxe aqui no vídeo ontem, não sei se foi mas o primeiro vídeo na parte da manhã ou da parte da tarde, acho que foi no da parte da manhã, que agora não estou me recordando. Mas eu falei e volto a falar, e aí eu concordo com o Flamengo. A briga não é os clubes que têm que fazer o manifesto e mandar para a Conmebol. Os clubes têm que cobrar a postura omissa da CBF. Ela sim é a responsável. O manifesto é válido, o manifesto tem que ser passado, mas os clubes têm que cobrar a postura da CBF. E a CBF sim tem que cobrar da Conmebol, mas o presidente da CBF, ele se isenta desse tipo de assunto. Ele não quer bater de frente. Por quê? Como eu falei, ele está preocupado com a reeleição. O Ronaldo Fenômeno já desistiu da disputa, porque precisava, acho que não sei quantos clubes de apoio e não sei quantas federações. Vai ser uma eleição de novo, só ele. O presidente da CBF não está ali para resolver as situações dos clubes brasileiros. Ele está preocupado com o que vai trazer para a seleção, os patrocínios que são para a seleção. Ele não cuida nem dos campeonatos que são dela direito. Se cuidasse, resolveria os problemas. Se cuidasse, resolveria os problemas dos clubes. E aí volta a falar de novo. Por que até agora o Flamengo entrou em novembro? Por que até agora não tem um parecer exigindo o pagamento do Internacional ao Clube de Regatas do Flamengo? Por que o Cuiabá ainda não teve as suas situações resolvidas perante a Santos, Corinthians e Atlético Mineiro? Dentre os outros clubes que devem ter as situações ali dentro e que até agora não foram resolvidas. E aí, vocês acham que a CBF vai querer bater de frente com a Conmebol, com o presidente da Conmebol? É óbvio que não. Então ela simplesmente deixou os clubes quererem resolver. Só que os clubes, perante a Conmebol, eles não têm força. A Leila, quando aconteceu o ato de racismo e todos os clubes brasileiros apoiaram e tudo mais, ao jogador Luigi do Sub-20, a Conmebol foi lá e deu uma punição ridícula ao Cerro Porteño. Ridícula. Só que no sorteio da Libertadores, o senhor presidente da Conmebol vai lá e fala que a Conmebol sem os brasileiros é a mesma coisa do Tarzan sem a Chita. E aí a CBF simplesmente se calou. Se calou. O Flamengo não ter assinado o manifesto não quer dizer que o Flamengo é a favor do racismo, pelo contrário. Pelo contrário. Só que a postura que ele tomou ao meu ver, é a postura certa. Porque quem tem que ser cobrado nesse tipo de situação é a CBF, que não faz nada. Que não faz nada. E não vai fazer. E não vai fazer.
Enquanto a CBF colocar o rabo entre as pernas e não bater de frente, jamais o futebol brasileiro será respeitado no continente sul-americano. Porque o continente sul-americano ele é regido pela Conmebol. Jamais, jamais. Enquanto no continente sul-americano não tiver leis rígidas contra o racismo, o que aconteceu no jogo feminino, se eu não me engano, do Boca Juniors e do próprio Corinthians, que alguns jogadores do Boca Juniors ficaram presos, que os torcedores argentinos, quando chegam aqui, que fizeram lá, imitaram macacos nos jogos contra os brasileiros, foram presos. E se essa lei, se o racismo não se tornar crime nos países sul-americanos, como no Brasil vai continuar desse jeito. E aí a gente ainda tem que continuar escutando a fala do seu então presidente da Conmebol. Então, nesse ponto eu concordo com o Flamengo, sim, com o presidente, sim, de não ter assinado o manifesto. De não ter assinado o manifesto. Porque quem tem que colocar a cara, quem tem que cobrar, quem defender o futebol brasileiro é a senhora CBF. Covarde. Mais uma vez. Bom, vamos mudar o assunto. BAP hoje tem uma reunião marcada com os conselheiros, os sócios, os beneméritos e tudo mais. A reunião vai ser a partir das 20 horas no Salão da Gávea, de forma híbrida. Quem puder estar lá vai estar, e quem não puder estar vai participar via conferência. E o BAP vai demonstrar o balanço, e nesse balanço está um déficit de 70 milhões de reais que a gestão do Rodolfo Landim deixou do segundo semestre. Está lá detalhado que é o dinheiro comprado, o dinheiro gasto para comprar o terreno do gasômetro e as contratações de Carlos Alcaraz e Gonçalo Plata. Um déficit de 70 milhões de reais. Além de explicado isso, o BAP deve conversar com os conselheiros, os sócios, os beneméritos, a situação de como vai ficar a construção do estádio do Flamengo lá no terreno do gasômetro. Então tá aí, nação. A gestão anterior deixando um déficit no Flamengo de 70 milhões de reais. As contratações equivocadas que a gestão anterior fez no segundo semestre. É aquilo que eu falei e volto a falar. Ainda na gestão anterior, nos vídeos do ano passado, tinha necessidade da contratação de Charlie Alcaraz pelo Flamengo? Tinha necessidade? Inclusive trouxe aqui a informação que o ex-jogador do Flamengo, Alejandro Mancuso, ainda falou. Ele não tem o perfil para jogar no Flamengo. Ele não se encaixa no esquema para jogar no Flamengo. Ele ainda falou isso, eu trouxe no vídeo falando isso. E a questão do Plata. O Plata hoje está mais entrosado, mas mesmo assim, para muitos, o perfil do atleta não se encaixa. E o Flamengo já gastou com ele algo em torno de 40 e poucos, 42, 43 milhões de reais. Foi contratado, foi pago fixo, 20 alguma coisa, e mais a meta que ele alcançou este ano, o Flamengo teve que desembolsar mais 23 milhões. E tem que desembolsar mais um valor, se não quiser que o ex-time dele lá do mundo árabe tenha uma porcentagem, uma futura venda. Olha a loucura que a gestão anterior fez. Isso visando
visando a ter, melhor dizendo, o seu candidato eleito. E coisa que não aconteceu. Quem pagou o pato? O Clube de Regatas do Flamengo. Um déficit de 70 milhões de reais. Já se inscreveu aqui no canal? Sentou o dedo no like? Comentou? Compartilhou? Dá essa moral pra gente. E para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.